Isaías 38, do verso 15 ao 20, nos diz assim: Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para mim a paz que tivesse eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Quem nunca ouviu falar do rei Ezequias? Se trata de um homem que recebeu o reinado do seu pai, o rei Acais, no território da nação de Judá, conhecida como sendo o povo de Deus, o Israel do Sul. Esse texto que nós lemos é uma parte do cântico de Ezequias, em gratidão a Deus por uma experiência que ele teve com o Senhor. Uma experiência de livramento com relação ao povo inimigo, o povo da Assíria, mas mais direcionado à última experiência que ele teve antes do cântico, que foi uma experiência de cura. Ezequias adoeceu, foi para o leito de enfermidade, recebeu uma visitação do profeta Isaías, que foi o profeta de Deus no seu tempo, e trouxe do Senhor uma informação de que ele deveria arrumar a sua casa, colocar em ordem as suas coisas, porque aquela doença que ele tinha era para a sua morte. E Ezequias então teve uma reação muito interessante, que deve ser espelho para nós hoje. Ezequias orou ao Senhor, Ezequias teve uma experiência maravilhosa com Deus, e ele então agradece ao Senhor, ele muda o seu comportamento. Aliás, as experiências que nós temos com Deus, elas têm em primeiro lugar o objetivo de manifestar a graça de Deus sobre nossas vidas, mas em segundo lugar, as experiências que nós temos com Deus, elas acontecem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e enriquecimento espiritual. Houve um momento em que o rei Ezequias, ele procurou a Deus. Ele foi criado dentro de um palácio. Uma pessoa que cresceu num ambiente no qual ele tinha conforto, no qual ele já tinha algum tipo de poder, no qual ele já sabia o que o esperava na sua fase da maturidade, mas foi um homem que nunca se apartou de Deus nesse sentido, diferente de outros reis que a nação de Judá e a nação de Israel tiveram. A Bíblia fala, e aí eu me reporto ao texto de 2 Reis, no capítulo 18, porque a história desse homem foi tão relevante no seu tempo e tão relevante para nós hoje, que tanto o 2º livro dos Reis, no capítulo 18, registra a história dele, o 2º livro das Crônicas também registra, e o livro do profeta Isaías também traz registro sobre esta experiência que Ezequias teve com Deus. E no 2º livro dos Reis, no capítulo 18, verso 5, a palavra de Deus dá testemunho positivo acerca do caráter, acerca da vida desse homem, mas principalmente no que diz respeito ao seu desejo de estar diante de Deus, de permanecer diante de Deus. Eu creio que a fase, ou as fases na vida de um ser humano, elas acontecem com o objetivo de trazer para nós conhecimento, com o objetivo de trazer para nós um crescimento. Normalmente as pessoas amadurecem na medida em que vão vivendo. A palavra de Deus fala a nós, os livros nos ensinam alguma coisa, mas a vida fala de uma forma muito mais forte. As experiências que nós passamos nos ensinam e deixam gravadas na nossa mente de uma forma tal que transforma o nosso ser com uma eficácia muito maior. E Ezequias, o rei Ezequias, olhando a sua história na Bíblia, eu
percebo pelo menos 3 fases. Assim como na nossa vida hoje nós vemos algumas fases. Eu creio que se todos nós olhássemos para o nosso passado, nós poderíamos classificá-lo em momentos, em fases cronológicas. Períodos em que nós passamos de muita alegria ou de alguma dor. Períodos em que nós passamos de muitas vitórias ou de muitas lutas. Para ter vitória é preciso ter lutas. Períodos em que nós passamos em que precisávamos ter uma esperança viva em nosso coração. Períodos em que nós, agora falando a nível espiritual, nos afastamos um pouco de Deus, nos esfriamos na fé. Mas períodos em que nós estivemos bem avivados espiritualmente, bem próximos de Deus. Ezequias teve pelo menos 3 fases. A primeira fase da sua vida foi uma fase em que ele construiu, desenvolveu o seu relacionamento com Deus. Esse texto de 2 Reis, capítulo 18, diz que ele foi um homem que confiou no Senhor Deus. Ele foi um homem que se apegou a Deus, e a forma como nós temos de nos apegar a Deus é nos apegando à maneira como nós nos relacionamos com Ele, seja através do relacionamento com as pessoas, seja através do serviço que nós prestamos a Deus, seja através da nossa vida devocional que acontece todos os dias. Ezequias, nessa primeira fase da sua vida, ele guardou os mandamentos do Senhor. A Bíblia dá testemunho de que ele foi um homem, nesse aspecto, muito criterioso. Aliás, ele implantou uma reforma religiosa na nação de Judá, porque o seu pai, o rei Acaz, foi muito desleixado nessa área. E ele foi alguém que trouxe uma expectativa no seu coração de trazer mudanças ao seu povo e levar o seu povo a ter um relacionamento muito maior com seu Deus. O texto diz que Ezequias então prosperou. Ele lograva êxito por onde ele fosse e em tudo aquilo que ele fazia. É bom quando a gente olha na Bíblia experiências assim. Parece que é isso que nós esperamos para nós. Nós adoramos a Deus, nós nos relacionamos com Deus, nós não abrimos mão de ter a presença de Deus na nossa vida, então guardamos os seus mandamentos, confiamos nele em primeiro lugar e não em outras pessoas, não no nosso poder, não no nosso dinheiro. E a expectativa que há em nosso coração é de que fazendo isso, a mão do Senhor continuará sobre a nossa vida. O Espírito Santo estará falando cada vez mais forte ao nosso coração. Ele foi um homem que andou em retidão. 2 Reis, capítulo 18, agora no verso 3, dá um testemunho de que ele fez o que era reto perante o Senhor. Isso porque no desejo de ver o povo de Deus voltando a ter um relacionamento mais eficaz, íntimo com o Senhor, ele combateu toda a idolatria que estava disseminada sobre a nação de Judá, onde ele era rei. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus valoriza a obediência. Esse testemunho inicial sobre a vida de Ezequias que nós lemos no 2º livro dos Reis, diz que ele confiou em Deus, que ele se apegou ao Senhor, que ele guardou os seus mandamentos, que ele prosperou em tudo que fazia, principalmente porque ele fazia o que era reto aos olhos de Deus. Demonstra que ele era uma pessoa obediente ao Senhor. E se nós olharmos lá em Deuteronômio, capítulo 10, no verso 12, quando Deus tinha dado a lei a Moisés, o seu servo, nós vamos ver que ali Deus estava falando contra a idolatria, ali Deus estava falando sobre o valor que ele dava àquelas pessoas que guardassem os seus mandamentos. Foi justamente no momento em que Moisés desceu do Monte de Sinai pela 2ª vez, disposto agora a caminhar segundo as leis do Senhor. E naquele momento Deus diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Deus falando por meio de Moisés. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, a pergunta que Deus faz, por meio de Moisés ao povo, demonstrava qual era a expectativa de Deus com relação às pessoas com quem ele estava disposto a caminhar. A pergunta que nós precisamos fazer hoje, a primeira delas é se estamos dispostos realmente a caminharmos com Deus. Porque este texto demonstra para nós as condições que Deus mostra para caminhar conosco. E uma das coisas que me chama a atenção foi que Deus fez questão de falar sobre o amor. Ele diz assim: que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e que o ames. Amor não é simplesmente sentimentos, nós sabemos disso. Não adianta você ouvir de alguém que ele ama você, se essa pessoa não tiver atitudes que demonstram, que avalizem aquilo que ele está falando. Por isso, nesse texto de Deuteronômio 10, no verso 12, quando fala de amor, Deus dizendo que cultiva no seu coração a expectativa de que o seu povo venha a amá-lo, Deus fala que o seu povo venha a servi-lo com todo o coração, com toda a alma. A outra pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento é se de fato nós temos servido ao Senhor de coração. E quando servimos de coração ou com o coração, isso exclui toda e qualquer tarefa ou atividade ou serviço que tenha como motivação inicial o interesse pessoal. O que tem levado você a buscar o seu Deus? O que tem levado você a servir o seu Deus? Existe amor no seu coração? Esse amor tem aumentado? A Bíblia nos ensina, irmãos, que a forma de vermos o amor de Deus, ou o amor por Deus, sendo cultivado, aumentado no nosso coração, é através de uma intimidade cada vez maior com Ele. Relacionamento. Se você for olhar para a vida dos grandes homens da Bíblia, que lograram êxito em todas as suas missões dadas por Deus, eles tinham relacionamento que demonstrava intimidade com o Senhor. Ezequias demonstrou nessa primeira fase da sua vida ser um homem que, além de ser rico em bens materiais, além de ser rico em poder, em fama, glória, ele carregava consigo o desejo de estar perto de Deus, ou seja, de ser rico espiritualmente, de se enriquecer da intimidade com o Senhor. Na segunda fase do seu reinado, aconteceram coisas que ele não esperava. E pode estar acontecendo na nossa vida hoje, como aconteceu na segunda fase da vida do rei Ezequias. As tribulações vieram. É interessante a construção cronológica que a Bíblia faz, porque mostra primeiramente que ele foi alguém que cultivou a presença de Deus, que ele andou em retidão, que ele guardou os mandamentos do Senhor, que ele se apegou a Deus, que ele confiou no Senhor. E na segunda fase mostra que as tribulações chegaram sobre a vida dele. Foi a fase das provações. No tempo em que Ezequias era rei de Judá, se vocês olharem um mapa geográfico daquele tempo, político e geográfico, os irmãos vão ver que havia um grande império mais ao norte, chamado Império da Assíria. E esse império tinha como rei naquele tempo um homem chamado Senaqueribe, que era alguém violento demais, implacável com relação aos seus inimigos, e fazia inimigos com muita facilidade, porque ele tinha uma ambição muito grande de crescer territorialmente, politicamente e economicamente. E ele tinha como um desafio o Egito. E o Egito ficava mais abaixo de Israel e Judá. Então, entre todo o território da Assíria e o território do Egito, estava ali o pequeno povo de Deus. E ele precisava passar pelo território de Israel e pelo território de Judá. E ele queria conquistar o povo de Israel, o povo de Judá. Naquele tempo de Ezequias, foi o tempo em que Senaqueribe lutou contra Israel
venceu Israel do norte, foi o primeiro tempo de cativeiro no povo de Israel, e que chegou até aos limites do território de Judá. E chegou um momento em que o rei Senaqueribe tomou todas as cidades fortificadas da nação de Judá e afrontou Ezequias enquanto rei, mas cometeu um grande erro. Afrontou o Deus de Ezequias. Eu fico pensando a nível espiritual e trazendo isso para a minha vida, para a sua vida. Muitas vezes nós recebemos afrontas de pessoas, e isso é normal na vida de seres humanos, porque se relacionam com seres humanos. E muitas vezes, podemos pensar até nesse tempo que vivemos hoje, de muita intolerância religiosa, as pessoas são intolerantes com a religião do outro. Mas esse texto não aponta para a religiosidade. Esse texto aponta para a divindade, da qual o rei Senaqueribe se escarneceu. Ele afrontou o Deus verdadeiro. A questão é, como Ezequias recebeu essa afronta? Porque à medida em que nós nos relacionamos com o nosso Deus, e isso nos faz pensar na intimidade que nós temos com Ele, se Deus estiver distante de nós, o que vier a nos ofender não afetará tanto ao nosso Deus. Pensando a nível espiritual, qual é a distância que você tem cultivado com o seu Deus? Ezequias, na sua primeira fase, ele cultivou uma distância mínima com o seu Senhor, pela intimidade que ele buscava ter, pela comunhão, pela forma como ele procedia na sua vida. Obviamente, quando alguém chegou e o afetou, o afrontou o seu Deus. E a briga deixou de ser contra Ezequias. Passou a ser uma briga contra o Deus de Ezequias. As tribulações foram grandes, ninguém queria ser alvo de um rei como Senaqueribe. E Ezequias estava nessa situação. E aí ele consulta o profeta Isaías. E pela intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha também o profeta, naquele tempo, como sendo a boca de Deus. Deus falou por meio do profeta a Ezequias. É interessante nós também aprendermos uma lição. Não é porque nós estamos perto do profeta que Deus vai falar a nós por meio do profeta. Deus fala com quem Ele quer, por meio de quem Ele quer. E se o profeta que está perto de nós, ou de quem nós estivermos perto, for realmente um profeta de Deus, ele só vai falar aquilo que é de Deus na hora em que Deus falar. Ezequias ouviu uma palavra de Deus porque Deus deu a sua palavra à boca do profeta Isaías. Talvez, se a vida espiritual de Ezequias não estivesse tão bem cultivada com Deus, Deus não usaria o profeta Isaías para falar com ele. Muitas vezes nós hoje estamos buscando coisas ou pessoas que estão próximas de Deus ou que, ao seu estereótipo, podem até nos aproximar de Deus. Mas se o nosso coração não estiver próximo do Senhor, nós não ouviremos de fato a voz de Deus. Deus usou o profeta Isaías para consolar o coração de Ezequias, dando uma resposta diante daquela afronta, diante daquela ameaça que o rei Senaqueribe declarou. Isaías, no capítulo 37, no verso 7, você pode olhar na sua Bíblia. O profeta diz assim: falou Deus, eis que meterei em Senaqueribe um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Essa foi a revelação que Deus deu, por meio do Espírito Santo, ao profeta Isaías, para falar com o rei Ezequias,
declarando os intentos do Senhor como providência com relação àquela ameaça e àquela afronta que um rei pagão cometeu contra o rei de Judá, contra o povo de Judá, mas em primeiro lugar contra um servo de Deus. Então Deus diz assim: eis que meterei em Senaqueribe um espírito, e ele, Senaqueribe, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Marque esse texto que nós vamos voltar a ele depois. E vamos mostrar como que Deus cumpriu essa palavra profética que saiu da boca de Isaías. No meio daquela situação toda, veio uma notícia de que o rei da Etiópia, um outro país, estava vindo para guerrear contra a Síria. Naquele momento, a notícia chegou. Olha o que a profecia disse: Deus colocaria um espírito em Senaqueribe e ele ouviria um certo rumor. Chegou a notícia, foi um rumor, de que o rei da Etiópia tinha se levantado contra a Síria. Então Senaqueribe saiu das fronteiras de Judá, momento em que ele queria dominar todo o Judá, e foi para guerrear contra o rei da Etiópia. Naquele momento, Deus libera o anjo, e a Bíblia fala que foi um anjo da morte, e matou praticamente todo o exército da Síria. O rei voltou para casa. Quando ele chegou à sua casa, na cidade de Nínive, que era a capital da Síria naquele tempo, seus filhos, 2 filhos, mataram a espada. Olha como que a profecia dada por Deus a Isaías se cumpriu na íntegra. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre. Deus sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Ouvirmos de Deus é algo maravilhoso. Mas a questão é quando nós ouvimos Deus. E se ouvimos de fato a voz de Deus e não uma outra coisa qualquer. O que vai determinar a veracidade do que ouvimos como tendo origem a voz de Deus, vai ser a nossa intimidade, a nossa proximidade com Ele. O que nós podemos aprender contra aos livramentos que Deus nos dá? Deus deu esse livramento a Ezequias. O povo de Judá nem pelejou, nem saiu à batalha. Deus exterminou o exército inimigo. No Salmo 91, no verso 3, o salmista diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No verso 7 do Salmo 91, o salmista traz do Espírito Santo a seguinte declaração: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso fala de livramento. No verso 8, o salmista diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Foi isso que aconteceu ou não com Ezequias? Ele simplesmente contemplou a morte daqueles que impiedosamente estavam querendo destruir o povo de Deus. Mas no verso 9, o Salmo 91 diz: porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quem foi que exterminou o exército assírio? O anjo do Senhor. Se nós olharmos numa visão neotestamentária, 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3, é o apóstolo Paulo agora que está falando sobre livramento. E a igreja cristã, nesse período apostólico, foi uma igreja muito perseguida. E da mesma forma que o povo de Judá, no tempo de Ezequias, teve livramento de Deus, muitos homens e mulheres de Deus também tiveram livramentos. E Paulo, nessa carta, ele fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus.
Paulo atribui esse livramento de Deus que acontece na nossa vida como sendo uma fase também que nós passamos, mas as tribulações vêm, mas com elas vem a consolação do Senhor para nos fazer crescer, e essa consolação de Deus vem até nós para que nós possamos levá-la também aos outros. Uma outra coisa nós aprendemos com relação à manifestação da graça de Deus através dos livramentos, é que a bênção do Senhor chega à nossa vida, chega à nossa casa, mas ela não tem um fim ali. Deus deseja que você leve a bênção que Ele te deu às outras pessoas também. Deus te deu e Deus te dá, para que você compartilhe do amor e da graça de Deus com os outros. Essa é a essência do Evangelho puro, verdadeiro. Não é o falar, tão somente, é o agir. Paulo continua dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, agora no verso 7. Ele fala que está vivendo essa fase da tribulação, como Ezequias viveu. Mas ele diz assim: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio lá na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida nós desesperamos, ou seja, eles estavam esperando a morte. Estavam vivendo, pregando a palavra, com a expectativa de que a qualquer momento, pela perseguição, eles seriam presos e mortos. Mas no verso 9 ele diz assim: portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos, que também ainda nos livrará. No meio da tribulação, no meio da ameaça de morte, por estarem pregando e vivendo o Evangelho, o que muitas pessoas poderiam esperar, que seria uma injustiça, Deus permitir a morte chegar na vida de alguém que está pregando e vivendo o verdadeiro Evangelho. Sabe o que Paulo diz e extrai como lição? É que em vez de ser uma pessoa que murmurava diante das tribulações, em vez de ser uma pessoa que reclamava com Deus, ele preferiu ser alguém que agradecia a Deus e que confiava no Senhor. Ele disse que aquelas perseguições, tribulações, a iminência de morte, a ameaça de morte, fizeram com que ele confiasse mais no seu Deus e menos em si mesmo, e menos nas pessoas com quem ele se relacionava. Eu quero dizer com isso que se você estiver passando uma fase difícil na sua vida, de muita tribulação, encare espiritualmente essa fase como sendo uma oportunidade para você deixar de confiar menos em você e nas outras pessoas e confiar mais no seu Deus. Com certeza você vai extrair desse momento, um momento de crescimento e de possível livramento dado por Deus, como Deus deu a Ezequias no Antigo Testamento, como Deus deu a Paulo no Novo Testamento, em muitos momentos da sua vida. E na última e terceira fase do reinado de Ezequias, irmãos, da vida desse homem, ele vem experimentar algo que ninguém quer. Diz o texto no verso 1 do capítulo 38, que ele experimentou a enfermidade e teve sua morte decretada pelo profeta Isaías. Diz assim, Isaías 38:1: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já imaginou? Alguém por quem Deus falou muitas vezes para você, e quem tudo que falou aconteceu. Alguém que no momento da sua tribulação, por conta, por exemplo, da ameaça do rei Senaqueribe, chegou e disse que Deus daria o livramento e aconteceu exatamente como de fato ele profetizou. Esse alguém chega na tua casa no momento em que você está no leito de morte e você espera dele o quê?
Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não é? Mas a palavra que Deus mandou Isaías dizer ao rei Ezequias não foi essa. Talvez a palavra às vezes não venha a nós. Mas pode vir a um filho. Pode vir a um esposo, uma esposa a quem você ama tanto. Eu tenho certeza que você vai ser honesto o suficiente para concordar comigo e dizer que o desespero vai bater dentro do seu coração. Os servos de Deus são seres humanos. O desespero vai bater no seu coração. A notícia chega, vem da boca de Deus, então ela vai acontecer. Mas qual foi a reação daquele homem? Diz o texto que ele, do jeito que estava deitado, ele virou e orou. Lembra, irmãos, que Paulo falou que as tribulações na sua vida, as perseguições, a iminência de morte, fizeram com que ele deixasse de confiar em si mesmo e nas pessoas e confiasse única e exclusivamente no seu Deus. Foi a quem que Ezequias recorreu nesse momento? A Deus. A maneira como ele ora é uma grande lição para nós. Isaías 38, verso 2 e 3 diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo, diz o texto nesse momento. Com certeza o seu choro foi por estar diante de uma situação que faria com que ele viesse a perder, não uma vida tão somente, porque eu creio que muitas pessoas estão vivendo hoje e não estão dando valor à vida que têm. Para algumas pessoas, se Deus chegasse por meio do profeta e dissesse: você vai morrer, põe em ordem a sua casa, a sua vida, essas pessoas não dariam a mínima. Mas por que Ezequias chorou? Por que Ezequias começou a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que ele tinha vivido diante de Deus e diante das pessoas? Porque ele tinha tido uma vida que valia a pena viver. A grande lição que nós tiramos aqui, irmãos, nós temos que valorizar a vida que Deus está nos dando, para que a qualquer instante que nos leve a ter uma reflexão sobre o tempo que vivemos, nós possamos ter a mesma reação que Ezequias teve: Senhor, valeu a pena viver na tua presença. Eu confiei em ti, eu cumpri os teus mandamentos, eu tive uma vida reta diante do Senhor. Ezequias queria viver mais. Irmãos, quem vive na presença de Deus, quem vive uma vida com Deus, sabe o que é ter uma boa vida, sabe o que é viver bem. E obviamente tem amor por esse presente que Deus tem dado. Ezequias estava falando de anos de vida. Não sei exatamente a idade de Ezequias, mas provavelmente se tratava de alguém entre 40 e 50 anos de idade. Ele queria viver mais na presença de Deus. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7, ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E em Apocalipse, o mesmo Jesus está falando por meio do agora apóstolo João, dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quais são os pontos fortes, irmãos, que nós podemos tirar dessa conversa final, ou que parecia ser final, entre Ezequias com Deus? Vamos pensar comigo: humildade. Ele não chegou para Deus em oração reivindicando nada. Fidelidade, integridade, serviço, ou seja, ele tinha de que prestar contas ao seu Deus. Ponto forte na sua oração: ele tinha uma vida de retidão, e naquele momento ele estava
com o coração totalmente quebrantado diante do Senhor. E a Bíblia fala, pelo menos em 2 textos do Novo Testamento, sobre o pedir a Deus com humildade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 5, o apóstolo diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. E aí Pedro fala o mesmo que o apóstolo Tiago também disse: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas Pedro acrescenta no verso 6 um detalhe. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Humildade gera graça. Humildade gera exaltação. Os humilhados serão exaltados. Ezequias vai pelo caminho da humildade. Ele começa a sua oração de súplica, mas com o coração humilde. Depois ele falou do seu esforço pessoal para se manter fiel ao Senhor. Ele falou da fidelidade. Depois ele declara, ou seja, ele pôde declarar, ele teve o que declarar diante de Deus, que ele andou com inteireza de coração. Isso fala da integridade de um homem. Depois ele pôde dizer aquilo que ele tinha feito para o Senhor e dizer que ele tinha tido uma vida de retidão diante do Senhor. Então ele apresenta para Deus serviço e uma vida em retidão, em obediência. Mas ele chora muito. E ele demonstra quebrantamento na sua conversa com Deus. Salmo 34, 18 diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. No Salmo 51, Deus também fala por meio de Davi, que Ele, a um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. No último momento de vida que Ezequias teria, ele se dirigiu ao seu Deus, de quem ele estava próximo. E pelo seu pensar, pelas suas palavras e pelo seu agir no passado, ele toca o coração de Deus e muda, e faz Deus mudar a sua história. Quando Isaías sai, ainda no pátio do palácio, Deus manda Isaías voltar e dizer para ele que Deus mudou a sua história. E disse que acrescentaria mais 15 anos de vida a Ezequias. E prometeu a Ezequias livramento e proteção nesses 15 anos. Irmãos, como que Deus faz, nós não podemos entender. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus faz. E nem sempre Ele faz o que nós queremos, mas sempre Ele faz aquilo que nós precisamos. E fez isso com Ezequias, pela sua graça, não pelo merecimento de Ezequias, mas pelo seu amor e pela sua misericórdia para com aquele homem simples como nós somos hoje também. Agora, para finalizar, qual foi a atitude de Ezequias? Isaías capítulo 38, verso 4. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Aí então, no verso 15, Ezequias recebe esta cura e ele começa um cântico de gratidão ao seu Senhor. E ele diz assim no seu íntimo: que direi? Porque como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. No verso 16 ele diz assim: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. Ele não está falando de uma vida física tão somente.
Há muitas pessoas que estão vivendo hoje fisicamente, mas estão mortos espiritualmente, mortos emocionalmente. E o que Ezequias está dizendo é que no tempo da sua vida, pela forma como ele vivia, ele poderia então louvar ao Senhor. E ele estava fazendo isso naquele momento. Irmãos, nós precisamos louvar a Deus com gratidão no nosso coração. Independente das circunstâncias, das situações, existe sempre razão para nós agradecermos a Deus. E foi isso que fez de Ezequias um vencedor. Foi isso que fez com que a graça de Deus se manifestasse na sua vida. Deus não vai manifestar a sua graça na vida de quem murmura, mas com certeza Ele vai agraciar, vai abençoar aqueles que cultivam gratidão no seu coração. Ele finaliza o seu cântico dizendo: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. E ele fecha com uma palavra muito linda: na casa do Senhor. Ele sabia aonde Deus queria que ele estivesse, assim como nós sabemos hoje aonde Deus quer que nós estejamos. Valorize a casa de Deus, valorize as obras de Deus e faça de tudo isso uma oportunidade para você crescer e demonstrar o seu amor por Ele. E assim, a sua intimidade, a sua comunhão com o Senhor continuarão crescendo e fazendo de você uma pessoa feliz. Amém?